E aí, galerinha, vamos para mais um estudo comigo desse mercado, para a gente começar a segunda-feira aí, bem, essa semana que seja abençoada para todos. Sexta-feira, vamos falar um pouquinho de sexta-feira, né? Sexta-feira o mercado deu essa grande queda, ele chegou aqui quase que no ajuste, os players seguraram aqui, né, nessa região. Ele realmente amanheceu, foi até o ajuste, segurou, os players entraram defendendo aqui essa região, não deixaram passar 5,70. A gente percebe, ó, que já tem posicionamento aqui no book, no nosso book, no mesmo preço, ó, 5,70, players defendendo, tá? De forma bem forte aqui essa região. E aí mandaram o mercado aqui para baixo, teve notícia, teve umas coisinhas aí que mandaram o mercado aqui para baixo, né? Agora vamos lá, ó, onde eles estão montando posição, onde vai ser nossas regiões aí de suporte e resistência para segunda-feira, para a gente poder operar. A gente vai ter que ficar bem ligeiro com essas posições aqui, ó. Preço de 568,50, 571,50, a gente tem a Capital se posicionando, tá? Provavelmente a Capital vai defender essa região. Logo acima a gente tem um pouquinho também a Ideal, no 5,180 a gente tem ela também defendendo aqui essa posição, tá? Então pode ser que se ele resolva abrir com um gap de alta aqui, resolva voltar para essas regiões, pode haver defesa. A gente tem um vazio gráfico aqui, ó, a gente pode perceber, e a nossa POC e aqui. Então, provavelmente, se ele abrir com gap de subida, ele pode vir trabalhar nessas regiões. Ele pode, na segunda, de repente, trabalhar nessa região aqui, 5,100, para preencher, né? Você vê que foi pouco, o volume não foi tão alto aqui no nosso profile. E a nossa POC, o mais interessante é que ela ficou lá em cima, no 5,70. Então, por mais que eles desceram o mercado, a POC ficou lá em cima. Então, vamos ver aonde aqui dessas regiões que eles podem construir mais uma POC, tá? Então, a gente tem um vazio gráfico aqui, nesse preço, entre 5,127 e 5,160. E nós temos também do 5,88 ao 5,116, tá? São dois vazios gráficos aqui, ó, que a gente tem que ficar bem de olho que ele pode acumular nessas regiões, tá? Então, se ele abrir com gap de alta, ele pode vir trabalhar nessa região ou trabalhar nessa, tá? Não é impossível que ele já suba que nem louco para vir aqui até a nossa POC. O alvo dele seria a nossa POC, mas eu acredito ainda que o dólar, ele sempre trabalha mais assim, não em esticadas muito rápidas, né? Mais em ranges. Então ele vai subindo em ranges, trabalhando os níveis de preço, tá? Então ele pode sim estar vindo, voltando para essas regiões aqui para trabalhar esses níveis de preço. Ó, a gente percebe, vamos dar uma diminuidinha aqui. A gente percebe, olha, os níveis bem claros aqui no nosso VAP. O VAP ele tá com um buraco aqui, um outro aqui. Nesse preço aqui tem níveis de defesa, ó, 5,85 a 5,75, né? Nesse nível aqui, ó, você pode perceber que ele já trabalha com níveis de defesa, tá? Então, se ele abrir para cima, ele pode defender nessa região. Se ele abrir para baixo, ele pode vir até essa região defender para continuar a queda, tá? Vamos ver quem se posicionou aqui. Bom, na ponta vendedora a gente já falou, né? BGC Liquidez, como sempre, bastante liquidez nas duas pontas, né? Ele preenche bastante o livro. E JP Morgan também já se posiciona. JP Morgan está posicionada no preço de 5,89, 5,88 e 50, com ordens até que consideráveis, ó, tá? E do 74 ao 76,50 na ponta compradora. Na ponta vendedora, como falei, no 89,50 ao 88,50. Então a gente percebe que ela pode trabalhar dentro desse range aqui, né? Como sempre eles fazem. E a BGC Liquidez, ela puxa para as duas pontas aqui, tá? Fora isso, nós temos o Santander no 50,62, tá? Que também é uma região bem interessante aí de um
de um suporte que ele pode estar fazendo caso o preço caia, ok? E vindo para o gráfico, ó, graficamente falando, eu já coloquei aqui essas linhas azuis, são os players vendedores, e a rosa são os players que estão posicionados na ponta compradora, tá? A gente percebe, e uma coisa importantíssima, nosso ajuste é a linha vermelha, ok? Deixa eu até deixar ela um pouquinho mais grossa aqui, ó. Porque a gente tem a seguinte situação, ele pode vir trabalhar esse vazio gráfico, se ele abrir com gap de alta, rompendo os 5,92 e os 5,90, que são regiões que tem players posicionados, se ele já abrir acima disso, ele tem todo esse vazio gráfico aqui, ó, para trabalhar, tá? Então ele pode vir aqui na mínima, tranquilamente, e no fechamento, e aqui ele encontra a defesa, tá? São duas regiões, o fechamento e a mínima de sexta, são duas regiões bem importantes para a gente ficar de olho. Ele pode estar trabalhando aqui e voltando a cair, ou ele realmente pode pegar força se os players já abrir com gap de alta, acima, por exemplo, do 1% aqui, ó, tá? Do 5,100, por exemplo. Não sabemos qual vai ser o tamanho do gap de segunda-feira. Ele vai sim chegar, o alvo dele aqui seria até a região da nossa POC e do nosso, a gente percebe que o nosso ajuste também, ó, de sexta-feira, ele não chegou a tocar no nosso ajuste, ele chegou bem pertinho e ele não tocou no nosso ajuste, tá? Então tem muito player posicionado nesse ajuste aqui, ó, que ficou lá em cima devido a toda essa queda, tá? Agora, se ele abrir com gap de baixa, ele não tem nada aqui, ó, para segurar. Acontece exatamente o que aconteceu aqui na sexta-feira. Não sei se vocês lembram, no nosso estudo de mercado, eles estavam chamando o mercado aqui para cima. E tinha muita ordem aqui para cima e aqui para baixo não tinha quase ordem. Então, quando ele rompeu esse fundo aqui que a gente havia marcado na sexta-feira, o preço de rompimento dele, ele voltou, testou a abertura e desabou, porque não tinha mais nada para segurar ele aqui. Não tinha nenhum player grande, player forte segurando ele. Então ele desabou, entendeu? E tá acontecendo a mesma coisa no livro, no nosso livro aqui, ó. Tá muito vazio a ponta compradora. Você percebe que tem realmente mais ordens aqui, ó, na região do 50,92 ao 50,89. E ó, a região do 50,92 ao 89 é essa. Se ele ficar para cima disso, ele volta, testa a abertura e vai com direção aqui a nossa POC e essas ordens que tem aqui em cima. Chegou nessas ordens aqui em cima, prestem muita atenção, porque ele nunca passa de primeira. Nunca passa de primeira, então pode ser que aqui gere uma venda bem bonita aí pra gente, né? Se romper, ele encontrar amiguinho para romper, ele vai lá naquelas ordens, não sei se vocês lembram que tinha ordens lá no 5,200, os players já estavam se posicionando lá em cima. Aqui, ó, se você perceber, continua posição no 5,239 e 5,249, que é da Mirai, ainda continua posicionado, e geralmente os players vão buscar também. A Mirai é um tipo de corretora que, se ela posicionou ordem, em algum momento, em algum dia, eles vão executar essas ordens lá em cima, tá? Ó, esse é o mapa de fluxo do Dow Pro. A gente percebe aqui pelo mapa de fluxo que o Dow Pro é a junção do mini com o cheio, né? A gente percebe essa mesma região, ó, tá? Então, acima do 5,95, 5,100 seria ideal pensar numa compra. Abaixo do 5,80 seria ideal pensar só em venda, tá? A gente percebe aqui, ó, tá vendo? 5,80, eles tirando ordens da fila aqui no nosso delta, tá? Você vê que tem 30 ordens menos 24 na nossa fila. Aí 28 ordens menos 15. Então eles colocaram 28 e tiraram 15. 16 menos 25, vai ficar negativo. Então não vai ter ordem nesse nível de preço, tá? Então se romper aqui, gente, ele vai continuar a queda. Caso essa região segure, vamos pensar aí em compra,
tá? Não se esqueçam, vamos olhar o nosso leilão. O leilão unido a esses pontos, tá, de suporte e resistência é muito importante. Na sexta-feira, o leilão, ele acusou pontos de venda aqui nessa região, aqui embaixo. E no momento eu nem acreditei que ele iria vir aqui embaixo. E realmente ele veio. Você vê o quão é importante a gente observar os níveis de preços do leilão e anotar aonde eles estão colocando essas ordens, né? Porque a gente percebe que, mesmo que as ordens estejam somem no caso da nossa tela depois que abre o mercado, os players eles tendem a voltar com a ordem conforme o mercado vai se movimentando. Tá? Então a gente já tem mais ou menos uma ideia do interesse da região que os players têm, ok? Então ficamos por aqui e até segunda. Bye bye!